Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos ouve a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube, FTV Live. Estamos cá na edição primeira da semana, aliás, a 1º de agosto de 2025, para lhe proporcionar o melhor da informação. É destaque, infelizmente, que a Estrada Nacional número 1 foi palco de mais um episódio violento dos últimos tempos. Uma criança perdeu a vida depois de ter sido atingida por disparo da polícia. Em protesto, populares bloquearam a via e acabaram por lixar um dos agentes envolvidos que veio a perder a vida. Era ainda cedo quando a circulação na Estrada Nacional número 1, na zona de Babol, ficou marcada pela confusão. Um transporte coletivo que se dirigia para Manica não ter obedecido à ordem de paragem da polícia. Na tentativa de o imobilizar, os agentes abriram fogo. Uma das balas atingiu mortalmente o menor de idade, situação que provocou pânico e revolta entre os presentes. Pouco depois, motoristas e moradores juntaram-se em protesto. A estrada foi bloqueada, deixando milhares de viaturas paradas durante horas. A tensão rapidamente se escalou. Um dos polícias envolvidos foi cercado, espancado até a morte e o corpo incendiado diante da multidão. O que nós assistimos em Nhongoiane, assumidamente, temos que concordar que foi, portanto, uma atitude totalmente irresponsável e desproporcional, portanto, do nosso agente. Este fato ocorre pela manhã de hoje, quando um grupo de pelo menos 5 agentes deram orientação de paragem, portanto, de uma viatura que transportava pessoas vindo da África do Sul com destino à província de Manica. O motorista tendo desobedecido, estes agentes entenderam que deviam efetuar um disparo na expectativa de imobilizar, portanto, esta viatura. Lamentavelmente, deste disparo veio que a originar, portanto, na morte de um menor de 12 anos que fazia-se transportar, portanto, nesta viatura em referência. A população enfurecida entendeu que por via disso devia, portanto, intentar contra este agente e infelizmente acabou que foi tirado a vida numa situação de agressão e de linchamento. Fato que também repudiamos e apelamos sempre a não, portanto, opção de violência privada, porque esta violência privada ou pelas próprias mãos não há de, evidentemente, trazer, portanto, a resolução deste conflito. Fontes locais relatam que este tipo de bloqueio policial tem ocorrido frequentemente em Babol, sobretudo durante a madrugada, mas desta vez a situação fugiu ao controle e terminou em violência mortal de ambos os lados. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Leonel Messina, esclareceu que estão sob custódia os agentes envolvidos no incidente. Orientamos a custódia, portanto, dos outros agentes que faziam-se acompanhar deste que teria colocado, portanto, criado este cenário a partir do disparo que criou. E estão sob custódia, sob processos disciplinares, com proposta, naturalmente, de expulsão, porque nós, enquanto Comando-Geral, não nos revemos, portanto, desta atitude. Não foi orientação que nós damos aos nossos agentes quando se fazem a via pública, não podem intentar contra, portanto, cidadãos indefesos. É nosso dever, portanto, legítimo, proteger, portanto, as pessoas e não o contrário. A PRM sensibiliza aos envolvidos no bloqueio da via que não optem por estes meios para solucionar problemas como este. Nós sentimos na obrigação e no dever moral, portanto, de assumirmos a responsabilidade sobre o infortúnio criado por nosso agente e também sensibilizarmos a abertura da via, porque as pessoas têm o direito de ir e vir e não se pode, evidentemente, encontrar-se o bloqueio da via como solução para este problema concreto. Quem viveu na pele a paralisação forçada da circulação das viaturas também lançou um apelo. Outros estão a sair da África do Sul, estão aqui paralisados, nem nada para comer, estão a voltar para as casas. Mas por que acontece essa coisa aqui em Moçambique? Isto aqui é Moçambique ou estamos aonde? Enquanto isso, em Nampula, norte do país, o Serviço Nacional de Investigação Criminal incinerou mais de 100 kg de drogas apreendidas nos distritos de Nacala e Mossoril, num trabalho coordenado entre a PRM e o Cernic.
A apreensão da droga resultou em 7 processos instaurados nos distritos de Mossoril e Nacala Porto, envolvendo 18 indivíduos detidos. De acordo com o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Nampula, Saulete Musimba, a droga destruída incluía heroína, metanfetamina, anfetamina e cannabis sativa, vulgarmente conhecida por suruma. Um total de 184,63 kg, distribuídas em heroína, no número de 36,850 kg, metanfetamina 66,56 kg, anfetamina 18,685 kg e a cannabis sativas no número de 22,145 kg. Droga esta que foi apreendida nos distritos de Mossoril e Nacala Porto, num trabalho coordenado entre o Cernic e outras instituições de justiça. O Ministério Público, através do ponto focal para a prevenção e combate à droga Irish Boné, confirmou que a droga incinerada foi apreendida entre os meses de maio e junho e corresponde a 7 processos ainda em fase de instrução. Questionado sobre rumores de possível desvio da parte de droga, Boné afastou essa hipótese. Não, como foi desviada? Se todos nós estávamos lá e quando nós estamos, antes de fazermos a incineração, se prestaram atenção, nós entramos lá com algumas amostras. Primeiro, no ato da apreensão faz-se exame para saber de que droga se trata, qual é a quantidade. E no tempo da incineração também temos que ir fazer o mesmo exercício para saber se de fato trata de droga ou não. Se nós lá a fazermos o exame constatássemos que de fato já não é a droga que foi apreendida, aí sim. Por seu turno, a diretora do Gabinete de Combate à Droga, Isabel Sanfins, revelou que de janeiro a agosto de 2025 deram entrada nos centros de saúde de Nampula 2.313 utentes com problemas associados ao consumo de substâncias psicoativas. A maioria dos casos envolve adolescentes e jovens entre 15 a 25 anos, oriundos sobretudo dos distritos costeiros de Mossoril, Angoche, Ilha de Moçambique e Nacala Porto. Nós, de janeiro para cá, tivemos 2.313 usuários de droga que deram entrada em alguns centros de saúde a nível da nossa província. Estou a falar dos distritos e o centro de saúde mental, com perturbações decorrentes do uso dessas substâncias psicoativas. Então, estamos a falar de números que são os jovens e adolescentes, que são os mais vulneráveis e são os que mais têm aderido a este consumo de drogas. Praticamente os distritos onde existe a costa marítima, porque é lá onde está a entrar droga que chega até a nossa cidade. Estamos a falar de Mossoril, Ilha de Moçambique, Nacala Porto, Angoche. Sim, que são os distritos em que há jovens e adolescentes a enveredarem por este tipo de práticas nocivas. De referir que Nampula é conhecido como corredor do tráfico de droga ao nível do país. Amos Manuel Cortes Sumulha, da capital do norte do país. Já na Zambésia, 4 cidadãos de nacionalidade bengala estão retidos à Direção Provincial de Migração por permanência ilegal no distrito de Milange. No momento da detenção, os estrangeiros encontravam-se a viver numa residência de um cidadão nacional. O porta-voz do Serviço Nacional de Migração na Zambésia, Reginaldo Massarongo, avançou que os mesmos foram descobertos através de denúncias de populares que identificaram os estrangeiros numa residência e acharam estranhos pelo comportamento do inquilino. Onde a equipe do comando distrital junto à migração tiveram conhecimento a partir da comunidade que tinham cidadãos que estavam numa residência e prontamente a equipe dirigiu-se para a residência, onde de facto foram surpreender esses 4 cidadãos e acabaram recolhendo também o sobrinho do dono da residência, uma vez que o dono da residência não se encontrava dentro da casa. Em conexão com o caso, está retido o sobrinho de um dos retidos que estava a facilitar a permanência dos mesmos de forma clandestina. E o sobrinho encontra-se neste momento retido. Os cidadãos foram levados ao comando distrital, onde foram compulsados os seus documentos e percebido que teriam entrado no território nacional de forma clandestina. Os mesmos foram
prontamente encaminhados aqui na direção para posteriormente a averiguação e o possível repatriamento. São várias as atividades que têm estado a ser levadas a cabo de forma a melhorar o nível de fiscalização através do envolvimento das comunidades, bem como desencorajar o envolvimento destes em ações de facilitação de entrada e permanência dos estrangeiros no território nacional. Então significa que ainda os moçambicanos continuam a contribuir de forma a que cidadãos estrangeiros sejam ou acolhidos ou então garantidos que eles possam entrar aqui em Moçambique de forma ilegal. Infelizmente, vamos dizer que sim. Temos dito que a rede de imigração ilegal tem sido extensa, porque entendemos nós que não é possível um cidadão estrangeiro entrar no território nacional sem conhecer e passar sem que tenha o envolvimento de alguém que possa conhecer aquilo que talvez podem ser as fragilidades ou os caminhos possíveis para a entrada. Então, é a razão que agora, dentro desse caso, encontra-se detido o sobrinho. Estamos em casa também para encontrar o proprietário da casa para a sua responsabilização. A província da Zambésia está a levar a cabo várias ações de forma a garantir que os cidadãos estrangeiros não entrem de forma irregular no país, quer pela permanência ou em trânsito para outros pontos da região. Ainda na Zambésia, a cidade de Quelimane acolheu o encontro de vários atores ligados à segurança rodoviária. O evento, promovido pelo INATRO, discutiu medidas de fiscalização nas estradas para reduzir sinistros e melhorar a eficiência do trânsito. Com o objetivo de escutar vários intervenientes sobre a sensibilidade e a importância da redução na adição de drogas, é resposta a programas e políticas que procuram reduzir os danos sanitários, sociais e econômicos do uso de drogas para os cidadãos, com enfoque para adolescentes e jovens. São capacitados jornalistas de vários órgãos de comunicação social na cidade de Quelimane. É uma das províncias de eleição para o nosso público, pelos resultados que têm aparecido, pelo uso e consumo de drogas. Vocês são as melhores pessoas para dizerem que Quelimane está, infelizmente, com muita gente a usar drogas, muitas pessoas a usarem drogas, então temos estado a fazer este trabalho a nível de Moçambique, com a ajuda de alguns parceiros para podermos fazer isso, porque sozinhos não podemos conseguir fazer isso. E dizer que Quelimane não é a primeira, mas é uma das províncias que nós estamos a querer ver estas pessoas a serem cuidadas como pessoas mesmo, a serem vistas como pessoas, apesar de estarem a usar drogas, infelizmente. O Instituto Nacional de Saúde afirma, no entanto, que a cidade de Quelimane apresenta um elevado número de adolescentes e jovens na adição de drogas pesadas, na sua maioria injetáveis, amedrontando a possibilidade de dano nos mesmos na sociedade. O que nos preocupa ou que nos chama mais a atenção nesse estudo é que temos PIDs, temos pessoas que injetam droga na faixa dos 16 a 18 anos. Então quer dizer que para o menor de idade, com 16 anos, a pessoa já integra neste grupo dos que injetam droga e são pessoas que estão na comunidade. Você não vai identificar, é difícil às vezes de identificar essa pessoa que injetam na droga, porque muitas das vezes eles têm comportamentos, ou como posso dizer, eles injetam em sítios de difícil acesso. Um dos jornalistas participantes do workshop afirma que os dados apresentados de adição de drogas em Quelimane refletem uma realidade assustadora e que as ferramentas disponibilizadas para a produção de reportagens sobre a adição de drogas pode, de certa maneira, contribuir para a redução da adição de drogas. A província de Zambésia é uma das províncias mais assoladas pelas pessoas que consomem droga. Nisso precisamos aprofundar mais essa matéria, porque é o dia a dia do jornalista para abordar matéria referente a este cenário. Foi elencado também aqui que as instituições que velam pela esta situação acolhem aquela pessoa que consome droga, e os números que ouvimos aqui são números assustadores e que precisamos, nós como jornalistas, sejamos como ativistas, que é para sensibilizarmos
às pessoas que consomem droga para se distanciar deste ato. O evento tinha como principal objetivo auscultar os vários atores intervenientes sobre as sensibilidades e importância dos assuntos ligados à mitigação dos efeitos da adição de drogas. Pedimos desculpas pela troca de informação. A nota que acabamos de acompanhar dá conta que jornalistas de vários órgãos de comunicação social, organizações da sociedade civil, como também instituições do Estado, participaram de um treinamento que visa aprimorar a abordagem sobre a redução do consumo de drogas nas comunidades. No entanto, é momento para insistirmos na que havíamos feito menção antes, que a mesma cidade de Quelimane acolheu um encontro de vários atores ligados à segurança rodoviária. O evento foi promovido pelo INATRO, que discutiu medidas de fiscalização nas estradas para reduzir sinistros e melhorar a eficiência do trânsito. O encontro não se cinge apenas na segurança rodoviária nos últimos meses, que ceifou vidas humanas nas estradas da Zambésia, mas também harmonizar os procedimentos dos agentes de fiscalização rodoviária para que as ações dos mesmos, mesmo que seja de forma separada, obedeçam os mesmos critérios para os condutores. Sob a alegação de apreensão ilegal de cartas de condução, precipitando deste modo a circulação na via pública de condutores de forma irregular. Este fenômeno, que reconhecemos não ser isolado, constitui uma afronta aos esforços que, de modo coordenado, estamos a levar a cabo nesta província, com vista a tornar as estradas espaços de circulação segura para pessoas e bens. É neste sentido que promovemos esta reunião técnica com os diferentes intervenientes da segurança rodoviária na província, incluindo as instituições da administração da justiça, visando harmonizar a interpretação, compreensão e aplicação correta das normas relativas a esta matéria e outras afins para aprimoramento dos procedimentos de fiscalização rodoviária à luz do previsto na respectiva legislação vigente. A fonte fez saber que, neste momento, a província da Zambésia está a registrar uma tendência de apreensão de cartas de condução, preocupando deste modo os níveis de atuação contra os automobilistas. Em resultado do cometimento de diversas contravenções, entre médias e graves. Com efeito, no primeiro semestre do ano em curso, foram apreendidas e inibidos a faculdade de conduzir 39 condutores contra 36 de igual período do ano anterior, por contravenções graves, com destaque para a desobediência aos agentes de fiscalização, excesso de velocidade e a condução sob efeito do álcool. A Polícia de Trânsito entende, no entanto, que a existência de condutores que conduzem contramão na cidade de Quelimane tende a subir, criando graves apelos à legislação vigente na condução ao longo da via pública. De assegurar o cumprimento das normas do Código de Estrada e a livre circulação tanto de pessoas e bens. Importa ainda salientar que todos os utentes da via pública são obrigados a obedecer à ordem de fiscalização, conforme institui, portanto, o artigo 11 do Código de Estrada. No final desta reunião, espera-se a criação de um documento de contribuições sobre as formas de atuação, visando a harmonização de procedimentos dos agentes de fiscalização rodoviária, incluindo a sociedade civil. Já na capital do país, o Ministério da Economia, através da Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações, realizou uma conferência de imprensa para fazer o balanço da 60ª edição da FACIM, que decorreu em Maputo. Moçambique continua a ser consistente no seu esforço de realizar exportações e no ano de 2024 teve um número crescente na ordem de 7,7 mil milhões de dólares contra 9,1 milhões de dólares, mas com uma consistência de crescimento em relação à variável diversificação dos produtos agrários na ordem de 12%. Segundo o porta-voz da FACIM, Clary Zimba, esta edição aconteceu no contexto em que o país procedeu com o lançamento do início das transações comerciais, importações e exportações para a Zona de Comércio Livre Continental Africano. Estão recordados que fizemos este lançamento como uma ação estratégica no contexto dos 100 dias de governação. E este é um mercado, o maior mercado de comércio livre que o mundo alguma vez assistiu, e Moçambique faz parte dos 48 países
que têm ofertas harmonizadas, a partir das quais é possível fazer já as transações. Significa que a FACIM, ela acontece também neste quadro, sinalizando o nosso esforço de fazer a internacionalização, não só a pensar nos mercados tradicionais, designadamente a África Austral, que é dominada pela África do Sul, mas agora o resto do continente, o Médio Oriente, a Ásia, a Europa e também as Américas. É preciso dar uma ênfase particular no sentido de quando olhamos para os números, por exemplo, a nível da Itália como parte dos top 3 países que nesta edição trouxeram mais empresas, Itália com cerca de 35 expositores, nós conseguimos fazer a colação deste país no contexto do mercado da União Europeia. E o mercado da União Europeia é o maior mercado multilateral que Moçambique se relaciona do ponto de vista das transações. E este é o maior mercado multilateral que tem uma facilidade que significa que Moçambique pode fazer exportações e importações com isenção de direitos aduaneiros, mas é neste mercado onde tem estado a crescer e com algum encorajamento tem estado a crescer o nosso volume de de exportações na diversificação através de produtos agrários em particular. O porta-voz destacou também um outro momento que sinaliza e traz a dimensão da centralidade do que é turismo para a economia, que foi o lançamento da incubadora do turismo, pelo que fará até 2030 a formação vocacional e empreendedora de 5 milhões de jovens nas praças turísticas. Um outro momento que também penso que sinaliza e traz a dimensão da centralidade do que é o turismo para a nossa economia foi presenciarmos o lançamento da incubadora de turismo, também presenciada por Sua Excelência o Presidente da República. A incubadora de turismo vai fazer até 2030 a formação vocacional e empreendedora de 5 milhões de jovens nas praças turísticas que nós temos. Estamos a dizer é que quem quiser trabalhar no setor hoteleiro tem esta facilidade de fazer a língua, porque é uma vantagem. Mas também estamos a dizer que a cadeia que suporta e facilita a ligação do turista com a nossa economia, ela poderá ser hoje facilitada, seja por guias turísticos, seja por operadores informais, seja por aquela senhora que vende amendoim e passa publicidade na rua para saber comunicar com o turista que vem a Moçambique. Isto é importante porque estamos a falar de um exercício que envolve o setor público, o setor privado, o setor informal, mas também a economia do bairro, a economia rural, que são externalidades que dominam a força do turismo como um setor transversal que tem capacidade para gerar emprego na nossa economia. Zimba terminou a sua intervenção assegurando que esta edição sinalizou o caminho que o país está a construir, destacando que já existe o projeto executivo que compreende a infraestrutura de base para exposições, mas também os catalisadores integrados às infraestruturas na área imobiliária. Os investidores podem se aproximar à PIEX e mostrar como é que querem viabilizar esta possibilidade. Claramente, esta edição trouxe este compromisso de que continuamos a divulgar, a mobilizar parceiros para que o setor privado lidere este processo. Lidere este processo trazendo, naturalmente, ofertas de investimentos que viabilizam neste contexto. O município de Marraquene sinalizou um aspecto importante, numa lógica de iniciativa privada. Nós queremos liderar a divulgação ou a maximização do espaço da FACIM, através de eventos regulares como agora. Este é um caminho que vamos fazer. Naturalmente que há desafios, e os desafios são esses que colocaram. O tema da mobilidade é um tema que temos que ver de duas formas para esta edição. Pela primeira vez, esta edição colocou de forma gratuita soluções de mobilidade. Metrobase passa a publicidade e mais 2 ou 3 outros operadores colocaram ao serviço da FACIM rotas dedicadas a custo zero, bastava ser apenas um expositor que se tivesse a FACIM. Isto é um processo inovador liderado pelo setor privado. O segundo aspecto é que institucionalizamos rotas dedicadas para os mototáxis e viram isso com muita cutilância. E se me perguntarem hoje, fazia sentido termos ou não mototáxis? Eu diria que fazia sentido, porque aqueles mototáxis que vocês fizeram a cobertura, eles representam também o emprego, representam também o esforço empreendedor no contexto da jurisdição municipal de Marraquene.
Enquanto isso, na cidade portuária de Nacala, os residentes vivem momentos de grande expectativa com a aproximação das celebrações do Dia da Cidade, que se assinala a 16 de setembro. Os residentes da cidade portuária de Nacala, província de Nampula, vivem momentos de grandes expectativas com a aproximação das festividades do Dia da Cidade, que se assinala 16 de setembro. Comerciantes diversos por todos esperam que as festividades impulsionem o negócio no contexto em que, segundo os proprietários, a situação econômica tem sido bastante difícil nos últimos dias. Não estou a ver nem nada. Estou a fazer quase, hoje é uma coisa de 4 meses, não estou a ver o momento. Dia 16, ele traz uma coisa, talvez vou trabalhar com ele. Só que por enquanto não estou a prometer nem nada, não há momento. Não sei qual é o problema de presidente, outro que entrou agora, mas a situação não estou a ver bem. Em declaração à nossa equipe de reportagem, vários munícipes afirmam aguardar com ansiedade as celebrações. Normalmente que dizer que o momento que eu estou a ver é básico, porque até consigo ver consigo ver as mudanças são diferentes, não é como havia antes. Esperar o dia 16 será um dia muito especial que vai agradar todo mundo. Pois espero uma coisa muito bonita onde vamos também, para poder ser uma coisa muito bonita lá em frente onde vamos, para as festas realizaram muito bonito, sem manifestação, sem nada, porque ultimamente a cidade não está bem, né? Sim, então eu peço mesmo a Deus para alegrar o dia, se chegar o dia 16, dia da cidade de Nacala. A cidade de Nacala gostaria de manifestar numa boa, com meus amigos, amigas, familiares. Como eu gosto de ficar em Nacala, ficar livre, ficar nice, curtir, sem problema, sem motivo, sem positivo com a gente, ter um problema estranho. Manifestar numa boa mesmo, sair com vontade, a rir. Hoje a Nacala está a crescer e fica limpo e fica lindo. Gosto de sentar em casa com a minha família, já não gosto de andar. A minha família em casa já é bom. Com minha chima ali, com Nicusi. Pronto, eu estou a comer, a vida está a andar. O importante é saúde. Apesar da fraca movimentação atual nos mercados e lojas, a esperança ainda permanece e vive nos corações dos residentes e confiam que nos próximos dias seja diferente. Ibrahim Antônio nas imagens e do Fernando a partir da Zona Econômica Especial de Nacala. Na cidade da Beira, o Hospital Central promove uma feira de saúde inserida nas comemorações do seu primeiro aniversário, com atividades voltadas para a promoção do bem-estar daquela população. O Hospital Geral da Beira, situado no bairro da Mungaça, promoveu neste último final de semana a feira com diversos serviços no âmbito da comemoração do seu primeiro aniversário, contando com diversas personalidades. O Hospital Geral da Beira faz hoje um ano da sua existência. Este é um marco importante para a população da cidade da Beira, se não da província de Sofala. O Hospital Geral da Beira está no meio da cidade da Beira. Vem para responder um nível de hospitais em que o hospital carecia ter, que serve para descongestionar os serviços ao Hospital Central da Beira. Durante a realização da feira, moveu a comunidade, onde foram doar sangue e aproveitar de ver serviços, manifestando o seu sentimento face à comemoração do primeiro aniversário do Hospital Geral da Beira. Aderiu-se muita comunidade que está aqui a fazer testes, consultas, e outros estão aqui para registro das crianças a partir dos seus 0 anos a 5 anos, a 14 anos. E ainda estamos à espera da máquina de emissão de BIs, mas só que ainda não chegou neste momento. Ainda estão à espera as pessoas para colocar essas coisas, mas todas as coisas estão amarrá-la, porque é uma feira. O hospital está a completar o ano hoje. Sim, também que se trata do primeiro ano, completando hoje um ano este hospital em função. Estamos a ver que muita coisa está mudando. Isto estamos a dizer a partir do atendimento, alguns serviços que não estavam abertos, agora que estão abertos, já é uma valia que a comunidade está tendo acerca deste hospital. Eu sou cliente assíduo na doação de sangue e dou para salvar aquelas pessoas que não têm alguém que repor o sangue. Então, para salvar vidas é a única coisa que me comove para doar sangue. Qual é a mensagem que deixa para as pessoas doar sangue para promover e salvar mais vidas?
Que venham salvar mais vidas. Há pessoas que estão a sofrer por falta de sangue e é um ato nobre. Importa referir que o Hospital Geral da Beira tem deixado impressionado a comunidade devido ao seu melhor atendimento e desde que começou a entrar em funcionamento. As imagens são de José Binho Mendes Mundai, província de Sofala. E para fechar, realizou-se esta segunda-feira a segunda sessão plenária extraordinária da Comissão Consultiva do Trabalho, que tinha como ponto da agenda a apresentação e validação dos memorandos de entendimento sobre o processo de negociação dos salários mínimos por setores de atividade. Após clima de tensão pós-eleitoral em Moçambique, verificou-se um declínio no ramo econômico, afetando de forma significativa o setor do trabalho, o que revelou a necessidade de negociações dos salários mínimos. Durante a conferência, foi dito ainda que no universo de 9 setores de trabalho existentes, alguns alcançaram resultados positivos e o salário mínimo varia de entre 16 mil e 19 mil meticais. E outros, em situações mais críticas, o salário mínimo varia de 5 mil meticais a 6 mil meticais. Os resultados continuam insatisfatórios, alegando-se a falta de negociação entre os empregadores e trabalhadores. Com certeza, nós temos 9 setores, como dissemos. Alguns setores alcançaram resultados que chegam a 16 a 19 mil meticais, que é o salário mínimo. Estamos a falar da banca. Mas há setores que ainda estão a receber 6 mil e alguma coisa. Então, por isso que nós dissemos que os resultados não são satisfatórios, porque os salários não correspondem àquilo que é a demanda diária numa família. Mas, dependendo do setor para setor, é verdade que, no resumo daquilo que é o desejo do trabalhador... O porta-voz Baltazar Domingos Egídio afirmou que os memorandos de entendimento foram apresentados e validados e reiterou que os encontros que foram realizados no âmbito das negociações decorreram de forma satisfatória. Domingos espera a implementação das mesmas. Hoje tivemos uma sessão extraordinária com um único ponto da agenda, que era a apresentação dos memorandos de entendimento no âmbito da aprovação de salários mínimos. E estes memorandos de entendimento foram apresentados e foram validados. O que nós retiramos da sessão é que os encontros que foram realizados no âmbito da negociação correram muito bem. Correram muito bem no sentido de que estiveram envolvidos num ambiente calmo, embora existisse um e outro grupo que precisou de 2, 3 rondas para poder chegar a um acordo. Mas no fim todos chegaram a um consenso e foram apresentados os memorandos e foram validados os 8 setores. E agora estamos a esperar que se remeta essa informação para o Conselho de Ministros para efeitos de aprovação. Como sabemos todos nós, a aprovação dos salários mínimos compete ao Conselho de Ministros. Baltazar destacou que é crucial observar a economia nacional para não fixação de salários que possam ultrapassar o limite das capacidades dos empregadores. Olha, penso que nós temos de pensar no sentido de que a fixação dos salários mínimos atende certas variáveis e não se pode pensar na possibilidade de fixação de um salário que eventualmente o empregador não possa pagar. Então é preciso ver qual é o desempenho do país em termos econômicos no ano passado para ver o que é que se pode fixar. E penso que é razoável pensar que não se pode fixar um salário, por exemplo, de 40, 50 mil, quando de antemão sabemos que o empregador não está em condições de pagar. Então reconhece-se sim o custo de vida, todos nós já reconhecemos, mas também temos de ter em consideração de que a fixação de salário é preciso atender àquilo que a nossa economia é, e não termos que fixar salários que possam extravasar os limites da capacidade de alguém poder pagar.
Neste momento, qual a proposta será que se espera ser validada? Bom, eu não posso avançar, como disse o meu antecessor, não posso avançar em termos de números, porque trata-se de competência que é reservada mesmo ao Conselho de Ministros. Então esperamos que o Conselho de Ministros venha a aprovar e seja publicado no Boletim da República, e caberá mesmo ao Conselho de Ministros dar-nos a conhecer quais são os números que efetivamente poderão ser de consumo público. A única coisa que posso dizer é que não teremos os mesmos salários mínimos que hoje estão a vigorar. É tudo por hoje, mas amanhã prometemos que traremos mais informação para si. Tudo quanto intimamos ao caro telespectador é que continue ligado à FTV, como também às nossas redes sociais pela página FTV Live no YouTube. Despedimos-nos, mas não podemos ir sem antes desejar uma segunda-feira altamente abençoada e que a sua semana laboral seja tranquila. Fique bem, fique com Deus. Até lá.